Olá pessoal, tudo bem? Depois de muito tempo, estou de volta aí com mais um vídeo. Dessa vez a gente não vai falar a respeito de resolução de questões ou nada do tipo, tá? Eu estou dividindo com vocês aqui alguns reportes que eu tenho recebido daqueles que estão realizando a banca de piloto comercial, principalmente se tratando do quesito navegação. Exatamente, pessoal, a navegação mudou completamente, tá? Mudou a estrutura da prova, mudou a forma de pergunta da prova, tá certo? E tem muita gente que está desesperada, achando que é impossível, tá? Eu vou dividir com vocês algumas coisas que me reportaram. Existem duas novas navegações ocorrendo na banca de piloto comercial IFR, tá? Quem está fazendo banca de PCH, PCH é visual, essa regra não vai se aplicar, tá certo? É uma outra regra. Eu estou tratando aqui de PCIFR. Bom, a primeira navegação é uma navegação que sai de Vitória em direção a Confins com alternativa em Ipatinga, tá certo? Então, ó, a presente prova ela constará um simulado de um voo fretado, tá? Com o equipamento vai ser um 737-300 de Vitória, né, para Confins, como nós falamos, com alternativa em Ipatinga, tá? O planejamento de voo ele vai ser feito de acordo com o RBAC 121. Então, vocês precisam dar uma lida aí nos mínimos requeridos, tá? Na autonomia mínima requerida do RBAC 121, tá? Que existem duas autonomias aí. A de A mais B mais C mais 10% de AB mais 30 e A mais B mais C mais 5% ou 5 minutos, o que for maior mais 30. Mas para fins de prova, está sendo considerado A mais B mais C mais 10% de A para B mais 30, tá? Bom, os dados serão dados nas questões, tá? Então, dá uma lida primeiro na prova toda, porque muitos pontos chaves estão espalhados pelas perguntas, tá? Vão te dar um calhamaço de cartas, umas 10, 12 cartas. Então, todas as cartas de saída de Vitória, todas as cartas de chegada de Confins, tá? E as cartas também de Ipatinga. E vão te dar cartas de vento, tá certo? Então, uma parte do enunciado diz o seguinte: de acordo com o MGO da empresa, se a rota tiver mais de 250 milhas náuticas, usar a aerovia do espaço aéreo superior. Se a rota for menor do que 250 milhas náuticas, usar o limite máximo da aerovia inferior. Esse limite máximo, então, você sabe que vai ter que usar a regrinha dos quadrantes, dos rumos, né? Se você está decolando de Confins, perdão, de Vitória para Confins, você está voando para oeste. Então, do rumo 180 até o rumo 359, só posso escolher níveis pares. Então, qual vai ser o nível par que eu irei escolher se a minha rota tiver menos de 250 milhas? Vai ser o FL 240, tá? Dá uma lidinha lá em regulamento para ver quais são as regras de quadrante, tá certo? E o MGO da empresa definiu que para as rotas menores que 250 milhas náuticas, o abastecimento mínimo é de 5.000 quilos e 200 quilos de táxi, tá? Uma das questões vai perguntar quantas milhas náuticas tem do VOR de Vitória até o VOR de Confins, tá certo? Isso é muito fácil responder. Defina a rota ponto a ponto. Então, ele quer que você simplesmente faça como se fosse um plano de voo. Como que você preencheria seu plano de voo ponto a ponto, tá? De acordo com a Anacpedia, meu Deus, razão de subida
é a velocidade de ascensão de uma aeronave. Calcule a razão de subida, sendo a VI de 300 nós e o gradiente da carta. Mais uma questão falando a respeito de regulamento de tráfego aéreo, tá certo? E de navegação também. Então, qual vai ser a razão de subida? Pegaremos a nossa VI, multiplicaremos pelo gradiente da carta, o resultado vai ser a nossa razão de subida. Lembrando que, se a sua razão de subida der número quebrado, ou seja, 620, 630, 640, eu preciso arredondar para o múltiplo de 50 acima, nesse caso 650. Se a minha conta deu 770, arredondo para 800. Tá certo, gente? Bom, ele vai pedir o combustível consumido até o toque, foi de, um exemplo aí, 200 quilos. E qual é o fuel flow? Ele pede para você calcular o fuel flow. Nossa, meu Deus, como que eu vou calcular o fuel flow? Gente, é muito fácil. Se você vai, suponhamos, gastar 17 minutos na sua subida, se em 17 minutos você gastou X de combustível, em 60 minutos você vai gastar quanto? Então, o que é o seu fuel flow? É o fluxo de combustível por hora. Então, uma regra de 3 simples mata o problema, tá? Ele vai pedir o tempo estimado, tá? Estimated Time Arrival, tempo estimado de chegada, AIAC, tá? E o que significa SSR, tá? Para confirmar o toque, qual a marcação relativa de Ipatinga, tá certo? Vai perguntar qual é a sua VA, qual é a sua VS, qual o fuel flow de cruzeiro, qual a temperatura do cruzeiro, tá? Meu Deus, como que eu vou saber a temperatura do cruzeiro? É justamente para isso que eles estão lhe dando uma carta de vento, tá? Carta Wind Aloft. Lá vai constar também a temperatura, né, do nível que você vai voar. O ATIS de Confins. Pagar o ATIS completo com algum procedimento INOP. Qual será o procedimento de chegada estar em Confins? Então, de acordo com a sua rota, você vai ter que ver qual a estar que mais vai se adequar à sua chegada, tá? Pergunta de AC de Confins. Ele paga um METAR com 1.000 metros de visibilidade horizontal e OVC 002, tá? Ou seja, 200 pés aí encoberto. E ele vai fazer perguntas ali. Visibilidade menor que 1.000, número 2. DA menor, 3. Visibilidade maior que 1.000, 4. DH menor. Aí ele vai te dar lá as opções. Somente a 1 está correta, somente a 1 e a 4, somente a 3 está correta, somente a 2. Então, vai ter que ser feita uma leitura, uma análise, olhar o que tem de informação no ATIS, comparar com o que tem de disponível na carta e saber se é possível ou não efetuar o pouso, tá? Qual STAR irá usar para chegar em Confins? Como nós falamos já, calcule a razão de descida com uma VI de 300. Gente, tem uma regrinha que poucas pessoas sabem. Calcular a razão de descida. A minha VI de 300. Primeira coisa, determino qual vai ser a minha VS, tá? VS, minha ground speed. Determinei qual é a minha ground speed, multiplico essa ground speed por 5, tá? O resultado vai ser a razão de descida a ser empregada, tá certo? E qual o valor do combustível utilizado para chegar em Confins ou algum outro ponto da rota, tá certo? E essa pergunta aí é para saber o consumo horário ao invés de saber o valor gasto do combustível. Então, esse daqui é um briefing só do que é a navegação Vitória, Confins e Ipatinga. Na nossa segunda nova navegação, que é Ribeirão Preto, Uberlândia
com alternado em Uberaba, tá? Tem uma questão falando de pátio, onde uma das taxiways está obstruída. O que você deve fazer, tá? Terá muita interpretação de carta, isso se faz de uma importância muito grande, tá certo? A aeronave em questão vai ser um ATR, tá? VI de subida de 160 nós, METAR para escolher, né? Qual a cabeceira que você irá decolar de Ribeirão Preto, tá? E, consequentemente, qual a saída que você vai utilizar. Vão te dar cartas de rota, tá? E em Uberlândia vão te dar as cartas de chegada. E as perguntas estão relacionadas à mudança de declinação magnética, vento, VA e etc. Gente, não tenho por que desesperar. Apenas foi alterada a ordem da navegação, tá certo? Muitas pessoas me criticam, né? Porque quando eu falo assim, estuda, gente, estuda. Estuda como se não tivesse amanhã, tá? Por que eu falo isso? Não seja um piloto abreviado, tá? Não seja um piloto resumido. Aprender não ocupa espaço. Um dia você vai precisar desse conhecimento, tá certo? Então, hoje a gente vive uma realidade aonde falar para a pessoa, poxa, estuda afinco, estuda com vontade para poder chegar a patamares mais altos. Isso virou uma ofensa, tá? Então, o recado vai para aqueles que de fato querem progredir, querem subir degraus e mais degraus aí na carreira, se tornar um piloto completo, um piloto eficiente, tá? Então, estudem afinco, existem materiais aí maravilhosos no mercado, tá? Livro de navegação para PC, piloto comercial, voo por instrumento. Professor Ivanelson Lobato, tá certo? Se quiser, depois me chamem aqui nos comentários que eu passo o contato. Regulamento de tráfego aéreo, Refreshman, do professor Haroldo Soares, tá? O famoso professor Soares aí, da editora Espaço Aéreo. Gente, são livros maravilhosos. Não existe coisa melhor hoje no mercado, a nível de livro de navegação do professor Lobato e o livro de regulamento do professor Soares, tá? Faço as recomendações, assino embaixo, porque eu já tive a oportunidade de ler e reler as duas obras, estão simplesmente fantásticas, tá certo? Me coloco à disposição, quem quiser conversar, quem quiser bater papo, trocar ideia, tá? Pode mandar recado aí nos comentários, eu deixo o meu telefone de contato aí, meu WhatsApp, a gente vai fazendo contato, me coloco à disposição para ajudar aqueles também que quiserem e precisarem de ajuda, tá certo? E tendo mais novidades, eu trago essas novidades para vocês. Tá legal, pessoal? Obrigado, então, mais uma vez aí pela atenção de todos. Nos vemos numa próxima oportunidade, num próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.